Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Eu estou lendo os evangelhos e eu tenho prestado atenção o quanto aquele povo planejava matar Jesus Cristo. O quanto aquele povo procurava um motivo ou outro, porque todas as vezes que Jesus anunciava a sua palavra e que confrontava o interesse deles ou as crenças deles, então esse povo procurava uma forma de matar Jesus, uma forma de eliminar a presença de Jesus, o ensinamento de Jesus, tanto para eles quanto para as outras pessoas, porque quanto mais a palavra de Jesus era anunciada, mais pessoas se afastavam daquela lei que viviam e começavam a viver uma palavra nova, uma vida nova, e tinham um novo entendimento, um novo olhar sobre as coisas. Por quê? Porque quem conhece a Jesus começa a olhar de forma diferente, pensar diferente, agir diferente. E esse povo, contrariado com isso, eles tentavam matar Jesus. Eles criavam vários tipos de situações. Algumas situações não davam certo, outras situações Jesus escapava e eles também não dava certo, mas eles nunca desistiram. Eles sempre persistiram até que chegaram a crucificar a Cristo. O que eu quero trazer isso para você de mensagem e de reflexão nesse texto? É porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos os ensinamentos que Jesus nos deixou, quando o Espírito Santo fala conosco, nos incomoda, nos constrange, na nossa vida, e nós queremos manter firme a nossa posição, os nossos pensamentos, as nossas convicções, nós estamos fazendo como aquele povo, estamos matando Cristo um pouquinho mais na nossa vida, os ensinamentos que Ele deixou. Jesus nos disse que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Pai se não for por meio dele. A partir do momento em que nós recebemos uma palavra do Senhor, uma palavra que vai nos corrigir, às vezes ela vai nos orientar, às vezes ela vai nos ensinar, às vezes ela vai nos mandar caminhar, outras vezes Ele vai nos mandar parar. Por quê? Porque Ele tem um plano para a nossa vida e Ele quer que a gente ande alinhado com esse plano. Então, dependendo da forma que nós estamos caminhando, nós não estamos ouvindo e andando nessa direção que Ele quer que nós andemos. Tudo que o Senhor fez para nós foi para nos levar à vida eterna. E quando nós não paramos, nós não deixamos o tumulto da nossa vida, nós não deixamos as vozes de multidão, nós não deixamos os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos que podem se alinhar a Deus, mas nós damos prioridade a isso. Então, nesse momento, nós vamos ver que nós caminhamos fora da presença de Deus e nós matamos Jesus um pouquinho na nossa vida. Cada dia vamos matando um pouquinho, até que chega um tempo, chega um momento em que nós estamos totalmente fora da presença dele. Nós estamos totalmente fora do plano dele para nós. E quando nós vamos fazer uma viagem, se nós pegamos qualquer meio que seja a condução e nós andamos e entramos em estradas diferentes, nós não chegamos no nosso destino. E se chegamos no destino, chegamos dando muitas voltas. E quanto mais volta, mais tempo perdido, mais dinheiro gasto, mais consumo de combustível se nós formos de carro. Então nós precisamos entender que a nossa vida, o Senhor Ele já nos deixou uma direção para que nós sejamos objetivos nesse caminho. Objetivos do tempo que nós andamos aqui, para que nós cheguemos à salvação com Ele. Tudo que Cristo nos deixa ensinado aqui na palavra dele é para nos levar para mais perto de Deus. É para nos levar a ter uma vida eterna com Ele. Por isso que o Senhor Ele nos ensina e Ele nos alerta. E Ele vem falando muitas vezes aqui que a forma de andar é crendo nele. Não há outra forma, é somente crendo em Cristo. Só Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa salvação. Por isso que nós dizemos que Ele é nosso Senhor e Salvador. Porque só por Ele nós somos salvos. Não há outra forma de ser salvo se não for por Cristo. E Ele é nosso Senhor por quê? Porque a partir do momento em que nós nos submetemos, nós andamos de acordo com a vontade dEle. E isso não é obrigatório. Isso se torna prazeroso na nossa vida, andar alinhado com o coração do Senhor.
E nós precisamos entender essas passagens que falam quantas pessoas queriam matar Jesus, essas passagens aqui, elas nos mostram o quanto nós devemos estar atentos para que nós mesmos não façamos isso no nosso caminhar, no nosso comportar, no nosso falar, no nosso vestir, na forma como agimos. Nós precisamos estar atentos, colocando o nosso coração direto na mão do Senhor, para que Ele possa fazer o que Ele quer, que é o sobrenatural na nossa vida. Jesus só tem planos bons para nós. E eu te convido, se você conhece a Jesus, que você não saia do caminho dele. Se você nunca teve um momento em que você parou, se posicionou entregando sua vida para Jesus para viver como Ele quer, então que você faça isso. Porque o Senhor, Ele não vai deixar de ser Deus, porque alguém não faz opção por Ele, mas nós deixamos de viver na eternidade e de viver o sobrenatural dEle nesta terra enquanto nós estamos aqui. Amém? Essa é a minha palavra para você hoje e que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.